Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABCcast. Hoje nós vamos falar sobre o Pai Nosso. Se você quer saber mais sobre essa poderosa oração, fique com a gente até o final desse episódio. Mais uma vez, seja bem-vindo, que bom é ter você aqui conosco. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou seu anfitrião e estamos recebendo hoje para você para uma mesa cheia. É isso aí. Opa, isso aí. Mesa é o cheia. especial de fim de ano. Especial de fim de ano, mesa, casa lotada, todo mundo aqui presente. E hoje, Daniel Veloso, como já disse, seu anfitrião, quero apresentar cada um dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus, Que vão edificar a sua vida. edificar a sua vida. Então eu quero começar apresentando hoje. Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e hoje nós vamos destrinchar a oração modelo. Padrão de oração. Padrão de oração. Padrão de abertura, gostei também. Gostou? Inclusive, comentar que quando você foi falar, você puxou aqui da informação. Renner, o discípulo amado, até a informação é igual. Sim. Do lado do Renner, o discípulo amado, vem ele. Fala galera, Luciano Rachid aqui. Rachid 2x. Por que 2x? Porque o tamanho tá aumentando. Eu também fiquei pensando por que O tamanho tá aumentando. Vou chegar. Drogas, É muita queridos gemada. Adolescentes, Não usem. não usem, tá bom? É muita Isso gemada, não faz Basta bem. dizer muita não. granola. Isso. Não, diga não. Basta Diga dizer não às drogas. Diga não. Isso aí. Natural. E vegano. Não, aí Isso não, é só batata doce e peito de frango. É isso aí. O nosso podcast de hoje é uma resposta de uma pergunta, de uma aspiração de um dos discípulos que até hoje nós usamos ele como base, né? Que é a pergunta de Lucas 11:1. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus deixou aí a Aleluia. oração perfeita, a oração modelo para nós seguirmos. Não para repetirmos, mas para que nós possamos ter uma estrutura de oração. Não pode repetir a oração? Não pode. Mas não, preocupado. você não precisa repetir assim. Não A gente inclusive 20 repetiu aqui antes em off aqui, né? precisa repetir 20 vezes. Entendi. Entendemos, Não para entendemos. repetir. Apenas uma... Do Repetir. lado do pastor Rachid vem ele. Não, Só mas não sou está eu, por último, não é menos porque importante. E o seu Deus... ele chega, ele se perdeu aqui. Se perdeu, se perdeu. Não era bem a Não. vez ainda, não. É porque geralmente eu fico daquele lado. E eu verdade. começo desse lado de cá. Isso é verdade. Fala pessoal, Rafael Castro, é um prazer estar nesta mesa de notáveis. E hoje a gente pode falar um pouco sobre vãs repetições e entender o Pai Nosso e orá-lo da forma correta. Ótimo. Isso aí. Uau. Por último, mas não menos importante, nós temos... Ricardo Carvalho aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Ricardo, escuta. E eu acho que tudo que nós vamos comentar aqui, se você entender, se você colocar isso e praticar na sua vida, vai mudar e muito a sua vida de oração, né? Afinal, quem poderia ensinar melhor a orar do que nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje eu pensei aqui, era um dia fácil pra você fazer uma pauta musical, hein? Nossa! É a localização, entendeu? do céu. A pauta musical ia várias chegar músicas. ainda. E tinham várias músicas. caixinha. Podia ser essa. Podia ser aquela outra também. É a mesma. Só que canta de jeitos diferentes, né? Qual? Que até o Burruga cantava aqui na igreja, aquela do João Pai Alexandre. nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Porque a gente ensina e não canta. Gente, hoje nós vamos estar falando sobre uma das orações mais, ou se não a oração mais importante deixada e gravada na palavra de Deus. E a mais conhecida também. Com certeza. Muito provavelmente. Talvez a mais conhecida do mundo, hein? É o seu computador que está recebendo O notificação? WhatsApp. Foi mal. Alguém tá te chamando no WhatsApp. Pronto. Obrigado. Prossigamos. E nós começamos com, como o pastor Rachid falou, com a indagação dos discípulos. E aí, para a gente poder entrar no assunto, eu quero falar com vocês sobre a clara percepção dos discípulos que na vida de Jesus o grande diferencial dele não era oração, né? o que ele fazia à vista de todos, mas era sim a sua vida de oração. Então hoje, será que eu quero abrir o leque, né, da nossa conversa com essa pergunta? Será que é notável, será que é notório na vida do crente hoje que o seu grande diferencial é a sua vida de oração? Obrigado pelas respostas. Eu pensei que O eram aquelas silêncio é perguntas uma boa retóricas pra resposta. pessoa eu pensei que você ia pensando, continuar não, no raciocínio. Não, eu vi, vários que era, serás. eu vi que era uma pergunta assim, mas é... Cara, Pensei que ele ia falar, Vamos. você é vida de oração? Interrogação. Respondo. vamos Viu? começar Mas respondendo não assim. Eu acho que deveria ser, né?
Eu acho que hoje, quando a gente pensa no evangelho, a gente pensa nas igrejas e tal, é muito pouco estimulado, às vezes muito pouco falado sobre oração, né? Tanto que muitas vezes a gente vai fazer um culto especial de não sei o quê, culto, né? E o culto enche e tal, mas o culto, às vezes, de oração, uma casa de oração, não tem tanta expressão, não tem tanta atratividade, não tem tanta gente mesmo, pessoas ali presentes para estar orando. E eu penso que deveria ser diferente, né? O próprio Jesus está falando aqui, né? O pastor Daniel acabou de falar que a marca principal que os discípulos viam nele era uma pessoa que sabia orar, uma pessoa que tinha uma vida com Deus, né? Então eu acho que a igreja está muito defasada, a gente ainda tem que aprofundar muito sobre a oração. Inclusive porque no Evangelho, e aí eu creio nisso, que aquilo que está retratado na Bíblia como um todo, mas ali nos Evangelhos era o que precisava estar lá. Sim. Então a gente não tem, antes da vida de Jesus, a gente não tem muitas coisas ali que são dúvidas, né, sobre como é que Jesus fazia isso, o que acontecia durante esse dia, ou sobre a sua rotina. Então está ali no Evangelho o que precisava estar lá. E rotineiramente nos Evangelhos consta a vida de oração consta de Jesus, que aconteceu isso, milagre, alguma coisa, uma palavra, e depois Jesus se retirou e depois Jesus se retirou para orar, e os seus discípulos foram para não sei aonde, e depois eles se encontraram, mostrando justamente a importância que o Filho de Deus dava enquanto ele estava nessa terra, a uma vida de oração. E ao longo também do Novo Testamento, da Bíblia como um todo, de fazer sempre perante de Deus as nossas orações, de conversar e ter um relacionamento com Ele, de fazer, com a boca poder confessar que Ele é Deus, né, que Ele é nosso Senhor e Salvador, etc. Ou seja, sempre reforçando a importância que se dá a esse momento. Dentro da pergunta que o pastor fez, eu acho que uma das maiores dificuldades hoje, não só do cristão, do ser humano de uma maneira geral, é que dentro de um ativismo tão grande que a gente vive, quando nós olhamos para uma atividade que aparentemente não gera frutos imediatos visíveis, a gente tende a abrir mão por outras atividades que eu estou vendo resultado na força do meu braço, ou que eu estou gerando alguma coisa, ou que eu estou... Porque muitas vezes, quando você está orando, bate aquela sensação de que, cara, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Sabe? Mas, pô, é isso mesmo, é isso. Só que assim, então a gente acaba escanteando a oração e o poder real que ela tem nas nossas vidas. Que é a necessidade que o homem sempre tem de ser merecedor de alguma coisa? Também. Nada, eu vou fazer eu acredito que tem isso, mas eu acredito também que tem assim aquela capacidade de você... aquele pensamento de que, tipo assim... Cara, eu não tô fazendo nada. Eu tô nada. perdendo tempo. Não é que eu não tô perdendo tempo, mas... Eu poderia estar agindo. Eu poderia estar fazendo ao invés de estar orando. Oração não é fazer. Às vezes, cara, oração o que você tá fazendo? Eu tô só orando. Como assim, só orando? Mas a gente vai lá, por exemplo, depois da queda, né? A Bíblia vai contar que um dos problemas, né, que advindos da queda foi que a gente vai comer com o suor do nosso rosto. Sim. Então, cara, tudo que a gente conquista humanamente é a partir do suor. Então a gente tá, o quê? Numa... dicotomia? Não, numa sociedade, num mundo que a gente vive... O material. E a gente vive com isso. Cara, pra eu conseguir, eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso ganhar. O que é verdade. Suar, o que é uma verdade. Mas que pro reino espiritual... né, eu acredito que viria primeiro a oração. Então acho que a gente às vezes tem essa dificuldade. Realmente a gente tem que viver nessa dualidade que é eu preciso trabalhar para poder comer e aquele que não trabalha também não coma. E ao mesmo tempo entender a realidade que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Rafa, eu acredito, e é perfeita, por isso que a gente precisa falar sobre esses termos e dar espaço para a gente poder até mesmo falar sobre isso. Porque eu acredito que Deus nunca negou a nossa necessidade das coisas. Nunca. É sempre muito óbvio, muito claro que o homem vai precisar dessas coisas e ele sabe. Ele fala, seu pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas eu acho que a gente às vezes olha mais para o recurso do que a gente olha para a fonte do recurso. Sim. Entende? A gente se preocupa com o resultado ao invés de se preocupar com aquele que promoveu o resultado. Então eu me apego àquilo que Jesus pode prover para mim ao invés de me apegar àquilo que Jesus é e só usufruir daquilo que ele provê para minha vida. Então eu acredito que é realmente uma mudança de foco. Se hoje as pessoas estão olhando para cá, é começar a olhar para cá. E aí eu volto aqui à primeira pergunta. Nós temos um exemplo de 12 homens que caminharam com Cristo de forma integral. Sim. Contínua.
certo? E aqui eu quero fazer uma outra indagação. Será que quem anda com Cristo não percebe cabalmente a diferença que a oração faz? E aí, pergunto. Será que não é por isso que nós temos uma igreja hoje que não dá tanto foco em oração? Porque ela não está andando com Cristo? Muito provavelmente. Porque quem anda com Cristo entende que a oração é o principal. Então, ela diz orai sem cessar, ela não diz trabalhar sem cessar. Ela diz orar em todo o tempo, ela não diz trabalhar em todo o tempo. Ela fala que nós estamos, ao mesmo tempo, ela diz, enquanto meu pai trabalha, eu trabalho também. Não obstante ao fato... não despreza a outra. Não, tanto que foi por isso que os apóstolos começaram a dividir o trabalho. Exatamente. Falou assim, a gente vai instituir Sim. diáconos e pastores, pessoas que vão trabalhar essa parte social, a gente vai se dedicar à pregação da palavra e à oração. E eu acho que é isso que é perfeito a gente entender, porque eles poderiam entrar no ativismo e chamar pra si toda essa glória, essa responsabilidade, não deixa com a gente, nós vamos fazer... Fui Mas eu que andei com ele? Não, peraí. Se eu começar a fazer tudo isso, eu vou deixar de fazer isso aqui, o que é o que mais importa. o que é importante. Então a gente tem que voltar a ser a geração de uma coisa só. A gente tem que voltar a ser a geração que a gente entendeu o nosso propósito, nossa razão de existir. Então, poxa, eu tenho que ter o coração de Maria. Maria é aquela que tem a condição de, do meio de tudo que era necessário, quedar-se ao pé de Cristo. Então eu acredito que hoje os discípulos começam essa passagem nos dando uma aula absurda de que é necessário, no tempo de hoje, a gente mudar o nosso foco. De, em vez de ficar pedindo, Jesus, promove isso, promove aquilo, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Acho que hoje a gente pode começar nosso podcast dizendo, talvez a melhor pedido para 2023 seja, ensina-nos a orar. Verdade. E dentro disso que você está falando, é interessante a gente ver a oração do Pai Nosso dentro desse capítulo que ela tá muito dentro do que a gente está conversando. Exatamente. Que está lá em Mateus 6, no caso, né? Jesus ele vem ali do Sermão da Montanha, onde Jesus já vem quebrando vários paradigmas, que ele vai dizendo de quem é o reino dos céus, não é daquelas pessoas que humanamente talvez a gente pudesse achar que é o reino dos céus, né? E ele começa o capítulo 6, ele vai dando uma instrução do que é a vida prática, né? Do que ele quer. Do que ele quer da gente, da sua igreja, né? Sim. Qual é a vida prática? Você imagina que vai ser um capítulo carregado de muito ativismo, muito pelo contrário. Da metade pro fim, que é ali do verso 19, ele vem dizendo, gente, é para vocês a juntarem tesouros no céu, não aqui. E nos 18 primeiros versículos ele vai falando o quê? De esmola-se, de prática cristã, de amor, de caridade, de oração, de jejum. É isso que Jesus gasta tempo ensinando para ele. Ó, quando vocês forem orar, orem assim. Não orem assim. Também nos ensina... Isso é interessante, a gente fazer também esse contraponto, né? Da mesma maneira que ele ensina como orar no Pai Nosso, ele antes, a gente fala às vezes um pouco, não né? fazer também. Ele começa falando assim, como não fazer, né? A mesma coisa ele faz com o jejum e a mesma coisa ele faz com as esmolas. Mas me chama a atenção isso. Jesus, cara, é quase um capítulo da Bíblia que ele ensinando de prática cristã. E a gente vê pouco ativismo, né? Não, a gente vê oração, jejum e amor ao próximo, né? É isso que Jesus... E depois Jesus fala, gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó, é lá em cima que vocês têm que juntar tesouro, não aqui na terra, né? E eu estava lembrando, inclusive, de Atos 2, a partir do verso 42, que fala o que né, depois que teve lá os 3.000 salvos e tudo mais, fala o que permanecia a igreja fazendo. E a igreja primitiva, assim que iniciou, foi uma explosão, né? Sim, de ganhando almas, o evangelho avançando e tudo mais. E lá, Atos 2,42 vai dizer, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, eram 4 coisas básicas que definem o que era o discipulado de Cristo, que eles permaneciam e os resultados viam. E muitas vezes a gente olha o que a gente precisa para fazer o evangelho crescer, as igrejas avançarem e tudo mais, e a gente começa a tentar buscar estratégias, coisas diferentes e tudo mais. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê uma igreja pujante, uma igreja que vai para frente, a gente vê que eram 4 coisas básicas. Era permanecer na palavra, era permanecer na comunhão, no partir do pão. As principais características daquele povo. Exato. Né? Quais são as principais características daquele povo? Uma delas era a reunião de oração, era estar junto. Rafa, onde é que eles estavam? Na hora que aconteceu tudo, eles foram para onde? Orando. Estavam orando. Voltaram para orar. Aonde é que eles estavam? Cara, é fato. Jesus estabeleceu uma cultura de oração. E aí a gente vê que, no próprio o capítulo 2, a gente vê que a oração vai preceder poder, a oração vai preceder milagre, a oração vai preceder tudo. Sim. Né? Eles esperaram até que viessem o revestimento de poder. E vamos aqui a gente trazer talvez um passo atrás. O que é oração? O
que é a oração no seu termo mais básico? Falar na sua com Deus. Falar Conversar com Deus. Ter comunhão com Deus, manter comunhão com Deus. Então ele vem em João capítulo 4 dizendo, gente, em todo o meu tempo aqui, eu não fui aonde o Pai não mandou ir, eu não falei o que o Pai não mandou falar, eu não fiz o que o Pai não mandou fazer. Como que ele tinha essa certeza, essa convicção? Já que ele abriu mão das suas prerrogativas divinas? Através da oração, cara. Através da oração. Então imagina É porque a gente, às vezes, a gente entende, mas a gente não pratica. A gente entende, mas parece que não raciocina em cima, sabe? Ou não crê, pastor. É. A gente vive um momento, a gente realmente vive uma crise de fé. A gente vive um momento onde o mundo nos leva, nos empurra a todo momento a não crer, e essa crise de fé nos leva a não crer em oração, nos leva a não crer na comunhão, nos leva a não crer. E além de tudo, o mundo Rafa, tá cheio de ladrões de tempo aí. Né? Imagina hoje, você é enviado para fazer missões em outro país. Só que tudo que você vai fazer lá, eu vou te passar uma instrução clara. Você vai me ligar Cada todos os passo que dias você dá, você precisa para me você ligar. confirmar as suas próximas instruções. Cara, essa ligação seria algo dispensável, factível, De vez em quando eu de faço. vez em quando, Não, de maneira dependendo nenhuma. se dá, deu, se não der, não deu, azar. Se não der, fica pra amanhã. Fica pra amanhã. Não, Cara, você me ligar todo dia, Deu primeiro horário certo, da manhã. liga, deu errado, Claro. liga, deu qualquer coisa, liga. Ó, cara, é o seguinte, aconteceu isso, reportando pra E você agora? aqui agora, meu próximo passo é esse. Só que nós não temos mais esse entendimento, a gente acostumou com esse lugar, a gente acha que a gente é daqui. E aí Jesus, ele vem com outra perspectiva, ele fala, gente, eu vim aqui pra cumprir um objetivo, e qual objetivo? Não é o meu. O meu objetivo aqui é fazer a vontade do meu Pai. Então como é que eu vou fazer a vontade do meu Pai se eu não manter comunhão plena e direta Ligado com ele em com todo ele, tempo? né? Eu não vim aqui a passeio. Eu não vim a passeio, eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui por uma razão. Então eu preciso da oração mais do que apenas para ser aquele. Aquele negócio de Instagram, de postar e feito. Cumprimento de uma obrigação. Não é uma obrigação. Tá pago, né? Tá pago. Tá pago. Bateu Cara, martelo. eu estou falando com aquele que é a razão da minha existência, vai me dar o próximo passo, vai me trazer. Sem oração não faz consolo. sentido, né? Pastor, qualquer pessoa que já fez, você que estuda, você que trabalha, você que tem alguma atividade, provavelmente você já teve que fazer algum relatório de alguma coisa. Sim. Né? Se a gente olhar assim do macro, o Pai Nosso, ele é essa espécie assim, de como se fosse algo que eu estivesse apresentando a Deus, dizendo, olha só, eu agradeço por tudo que tem sido feito, eu agradeço por tudo que tem me recebido, eu agradeço por aquilo que você tem me dado, e eu quero as peço por próximas isso. instruções. Sim. Foi o que o senhor falou, eu quero as próximas instruções para a próxima etapa. Eu estou aqui numa missão, eu estou aqui fazendo algo que não é somente a passeio, eu estou Sim. aqui para poder expandir o reino de Deus nessa terra, cumprir a missão que o senhor me dá, então, eu agradeço por tudo que eu tenho, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso, e eu estou aqui pedindo, me guia, me dá aquilo que eu preciso hoje, né? Por isso que ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, me dá aquilo que eu preciso hoje para que eu possa cumprir a minha missão hoje. É isso aí. A oração do Pai Nosso ela é muito isso mesmo. E é bem quase com um relatório mesmo. É um né? checklist, Você vê que ela é né, que você vai equilibrada passando. até, né? Você vê que ela começa com 3 coisas relacionadas à santidade de Deus, à vontade de Deus, e depois outras 3 relacionadas a pedidos, né? Mas os pedidos também, eles não são Focados no eu. no né? eu, né? Não são pedidos pro Sim. eu, mas é pedido de me livre do mal, que eu não caia em tentação, perdoe as minhas ofensas. né? E me deu sustento. Até porque E mais seja à frente... feito segundo a tua É, vontade. até porque mais à frente E a tudo Bíblia, isso, a tudo Bíblia de acordo com a fala vontade que... do Senhor. É isso, porque até porque mais à frente a Bíblia fala que eu peço e não recebo, porque eu peço para as mal. minhas próprias... Isso. Para meus próprios prazeres. Né? Ah. É Tiago, se eu não me engano. É. Deixa eu procurar. Pedis não Isso. recebes porque pedis mal. Pedis mal. Gente, adentrando já mais propriamente dito É. nosso Pai Nosso? texto, o Pai Nosso, Mateus Começa- 6. Acho que a gente não falou ainda, falamos? não. O quê? Mateus capítulo 6. 6, a partir do verso 9. Eu posso até começar nessa introdução. Aqui, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Você pode tudo, Esse é um ambiente livre. inclusive nada. Até porque Mas- aqui é um ambiente livre de julgamentos. Mas assim, Mas antes de você poder... Brincadeira, pode. eu já, inclusive, falei com eles sobre esse livro. Tem um livro que eu não sei se a gente vai achar no nosso link da Amazon, mas você pode procurar na internet para ler esse livro. Um livro muito antigo, inclusive, na época foi seu avô, lá muitos anos atrás, que indicou para a igreja. E minha mãe tinha esse livro, eu li quando eu era adolescente e mudou minha vida de oração. Até hoje eu pauto a minha vida de oração no que eu li, que é o livro de Nenhuma Hora, chama Nenhuma Hora, de um pastor chamado Larry Lea.
E é interessante que ele cruza esses dois textos, né? O texto de Jesus com os discípulos no Getsemane, que não puderam vigiar 1 hora apenas, com o texto do Pai Nosso, né? E falando que, na verdade, como os rabis da época, eles ensinavam por tópicos. Jesus ali, naquele momento, ele estava ensinando um tópico de oração. Então a gente não está falando de uma reza ou algo que a gente costumeiramente, e muitas denominações fazem, às vezes, essa oração, repetem essa oração, mas não era esse o sentido pelo qual Jesus estava ensinando essa oração, mas ele estava de fato ensinando a você ter uma vida de oração encorpada, era um esboço de oração que a gente deve seguir. Olhe né? por esses pontos. Olhe por esses pontos. Inclusive, aqui na página 50 do livro, ele fala algo muito interessante, quero ler aqui. Meu amigo Brad Young, que escreveu o livro O Contexto Judaico do Pai Nosso, diz que nos manuscritos antigos existem longas orações escritas pelos cristãos primitivos que têm por base o Pai Nosso, cuja leitura demora cerca de 1 hora. Né? Então, a gente não está falando aqui de uma reza curta que você lê em 18 segundos e ora em 18 segundos, mas está falando de algo que, se você orar e fazer os tópicos do Pai Nosso, você demoraria mais ou menos 1 hora. Você demoraria mais ou menos Que 1 legal, hora para estar orando nisso. Mas eu posso orar o Pai Nosso do jeito que ele está aqui? Pode. Pode. E qual a Pode. diferença disso para uma vã repetição? O entendimento. Exatamente. Isso. Que ele começa falando de uma repetição antes, né? Ele Isso. fala isso, Isso. exatamente. Não, como é que eu posso Não, por entender exemplo, o que eu estou dizendo? É isso? É isso? Não é somente, não é você somente jogar palavras ao vento. quando você faz a oração tipo repetida, quando você só lê Eu posso... os 18 segundos de oração, é isso que você está falando. Não, é A uma minha questão, eu é acho uma que- pergunta para a gente poder entender melhor esse A minha esse ponto. resposta é, geralmente, destrinchando com discernimento, com entendimento. Porque tem gente que usa como se fosse uma mandinga. Exato. Né? O que é mandinga? Como se fosse um ritual, é algo ritualístico ali. Eu vou lá e vou fazer a oração do Pai Nosso e eu estou protegido. As palavras Mas- por si só detêm algum tipo de... Exatamente. Como, por E, cara, exemplo, o comprido terço lá dos católicos, que muitas isso. vezes vão aquelas bolinhas, aí cada bolinha Várias tem uma reza religiões têm, do né? Pai Nosso. Tá? Várias religiões você têm tem que isso. pensar E o que isso seguinte. perdoasse pecados de alguma maneira. Eu estou falando com o Renner. É diferente. Fala, Renner. Como é que você tá, cara? E eu tô querendo ouvir a resposta. Como é que você tá, Se a, cara? se a Você conversa tá bem? fosse idêntica todas as vezes. Tipo assim, não é nem só idêntica, mas assim, você tá bem, cara? Que bom, Tô bem, cara. tô bem, tô Glória a Deus. O que é diferente de dizer, e aí, tudo bem? Exatamente. Isso. A diferença é essa, assim. Fala, Renner, e aí, cara, como é que você tá? Tá bem? Aí pega o Pô, celular. que bom, cara. Que bom que você tá bem. Fico feliz. Você é a Nicole, o bebezinho, top, massa. Deus abençoe, viu? Tamo junto. E eu acho que é muito do entendimento também, porque antes de criticar as vãs repetições, Jesus critica também a maneira que os gentios faziam, né? Que os fariseus faziam. Né? Que ele fala assim, ó, entra no seu quarto, fecha a tua porta. Jesus, ele não está dizendo que o único lugar que você pode orar é dentro do seu quarto trancado. O que Jesus está ensinando é o seguinte, ó, os caras estão fazendo o quê? Eles ficam falando alto Tem que haver uma conexão. para aí, se envaidecer de algum jeito, para se Eles já mostrar. receberam a sua glória. recompensa. A Isso. motivação é tão importante quanto o ato. Isso, então Claro. Jesus ele tá questionando Claro. isso. Perfeito. Aí ele falou, ó, esses caras fazem isso. Quer ver outra coisa que esses caras fazem que eu não gosto? Eles ficam Dá só... esmolas e ficam aparecendo. Eles ficam só repetindo. A esmola, eles ficam fazendo... Aí ele tá fazendo Cara, um mas contraponto, é na muito verdade, comédia, né? Porque a própria palavra versus antes está falando não faça assim e depois ensina Uma oração. uma oração. Isso. E as pessoas fazem. Usa a oração pra isso, verdade, né? Né? Tipo assim, cara, se a pessoa lesse o texto inteiro, ela saberia que tava no engano. E aí eu acho que é Verdade. aquela coisa da motivação. Eu acho que isso bate na inteireza de coração. Cara, você tem uma motivação quando você está fazendo isso. Ou você está fazendo por uma necessidade, você quer ali, você acha que vai cumprir um ritual. É, eu Outra acho coisa é você estar falando. Isaías Pai, fala isso também. Isaías, ele fala assim, este não é o jejum que eu quero. Ficar sem comer pra mim não Isso é o... churrasco. É churrasco. Isso aí não- Seus lábios falam, mas seu coração está longe de mim. Exato. Eu acho que sim, o coração, o ser humano, ele tem uma tendência a automatizar as coisas Sim. para facilitar a vida. Você sabe que o cérebro Entendeu? humano faz isso, né? Sim, é para facilitar a vida. Então, Como vamos supor, sempre no alvo. no alvo. Não faço tudo. Porque a gente que tem filho pequeno, a gente sabe como que é isso. O Davi, eu tô ensinando ele a orar, essa coisa toda. Mas, cara, é impressionante.
É impressionante como Essa as figurinha é boa, orações deles, assim, a tendência é ser exatamente igual todos os dias. Sim. Falei, meu filho, ó, não é assim. Você tem que pensar no que você tá falando. Você tem que ficar, por que você tá falando isso pra Deus? O que você tá querendo dizer pra Deus? O que tá no seu Em coração? que momento você tá na sua vida, né? Como é que tá? tá? a sua- Porque senão ele vai repetir exatamente as mesmas palavras. Por quê? Ele tende a automatizar pra aquilo ficar fácil de fazer. Então ele automatizou, então, pô, entendi, vou fazer, cumpri a minha meta. Glória a Deus, aleluia. Ele ritualizou algo Sim. e deixou aquilo fácil. Cara, é engraçado, né? Que você falando sobre isso, vou abrir só um ponto rápido e vou fechar ele também. Esses dias eu tava frustrado com a oração da Maria, né? Porque, tipo assim, cara, eu chamei eles pra orar do quarto, né? E aí fica ajoelhado e tal, e de repente Levi subindo e descendo da cama, Maria gritando, deitando no chão e tal. Cara, e na hora eu falei assim, meu irmão, quer saber uma coisa? Vocês vão ajoelhar junto comigo aqui. Cada um pega um travesseiro, joelho no chão. Tem uma geração inteira que fez assim, vocês não vão morrer também não, e tal, e falando, e tal. E, cara, eu já era irritado, já tava era bravo. E aí? E aí o Espírito Santo, a hora que eles saíram do... Aí, tipo, terminou, assim, vai embora, tchau, vai, Deus abençoe. Oração foi uma bênção, tá? Maravilhoso. E aí o Espírito Santo falou assim, cara, você quer imprimir neles algo que eles não têm condições de receber ainda. O alvo deles é outro. Se eles entenderem a disciplina da oração, só de saber, preciso orar, preciso ler a Bíblia, é a meta deles. Agora, né? Agora, você não pode querer que a Botar o maturidade de um homem de sarrafo já 30 de- anos alcance uma pessoa de 5 anos de idade. Então a gente precisa ter essa noção. O que acontece tava também na pensando- vida espiritual. Sim. A pessoa não pode se frustrar achando que de cara ela vai orar 3 horas por dia. Fiz aqui 4 horas sem minha comer. oração do Pai Nosso, deu 30 segundos e, pô, Agora, só por outro fracasso lado, porque não são orei uma duas hora. coisas. Um é isso que o Rafinha tá falando, e outro também é o seguinte. Se você tem 30 anos de né? evangelho e Sim, tem ainda não 5 anos de crescer, né? maturidade, Você não tem que, subiu. poxa, eu não que posso crescer. ficar, né? Por isso que... Cara, 30 essa- anos de evangelho, que a gente falou assim, não evoluiu, são 30 anos de relacionamento. Se você se relacionou com uma pessoa 30 anos. 30 anos e não conseguiu evoluir a conversa, tem alguma coisa errada. É por isso que esse foi um das Não tá se relacionando. Não né? Essa tá se foi uma das relacionando, de fato. motivações da minha pergunta, porque principalmente em alguns momentos, que são momentos muito difíceis, onde talvez eu não tenha força para fazer outra oração, ou então num início de caminhada cristã, onde realmente eu tenho ali, eu estou começando a entender como a oração funciona. Então, nada me impede de todos os dias pela manhã, Sim. conscientemente entendendo o que eu estou fazendo, refletindo sobre cada palavra que está sendo dita, orar o Pai Nosso, Sim. dizer que Ele é o meu Rafa, Pai. se a pessoa quiser etc. falar só de um desses por dia, já é o suficiente Isso. para ela gastar Tempos e um tempos. dia Só que- inteiro ou até pensando mesmo sobre Só por isso. que exemplo, muitas quantas pessoas se vezes eu- frustram, pastor, porque tem gente que acha que não pode. É impressionante isso, mas Não tem pode. gente. Não, tem gente que hoje fala assim: não Não orar, posso rezar. não posso É. orar o Pai Nosso, não, porque isso Porque é reza e coisa tal, de entendi. não sei o que. Isso aqui é Entendi, uma agora boa entendi. repetição, que Não, coisa por exemplo- absurda. Quando isso está longe de ser verdade. Sim, verdade. Congregacionalmente. Já vi diversas vezes os pastores chegar, vamos orar o Pai Nosso, porque é uma oração conhecida Claro. por todas, Sim. né? Ou seja, mas uma coisa é a igreja repetir essa oração sabendo que está orando, Em concordância. em concordância e tudo mais, Entendendo ou o que tá somente sendo aquele... dito. Que nem... Ai, gente. Antes de alguns jogos, né? Não é Eu pensei nisso. Porque senão, porque pensando. Com certeza tá Porque rolando isso pensando nessa nisso- Copa do Mundo. Porque pensando nisso, qual é a diferença então de eu fazer isso aqui e quando a gente tá no culto e quem tá ali dirigindo o pastor tá pregando, tá dando uma palavra assim, vamos repetir uma oração junto, tal. Não seria Sim. diferente. Então, existe uma possibilidade, Sim. ou até mesmo uma necessidade, possibilidade, vou colocar melhor, de poder todos os dias fazer uma oração como Existe. essa sem nenhum tipo de peso, achando que está dentro de uma vã repetição. Existe. Porque não é. Sim. Sim, Até sim. porque, vamos lá, entrando agora na oração propriamente dita. Vamos. Pai Nosso. Quem pode Estás fazer essa no oração? céu. Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Quem recebeu Jesus Quem como recebeu seu Cristo. Salvador da Único sua Quem vida? nasceu de novo Suficiente. e recebeu Jesus. Jesus como seu único Salvador. Então, aqui já tem... É tão Quem foi interessante isso enxertado na porque vida. existe aqui uma adoção feita, Uhum. que vamos pensar nessa mesa aqui como sendo a filiação de Deus. Você entra para a filiação e ao mesmo tempo existe uma separação. Existe uma inclusão e existe uma separação. Sim, do restante. né? Por quê? Quem é filho entra. Quem Uhum. não é filho Tá fora. não entra. Não consegue, não vai, pode. Não vai ter os benefícios dessa oração. Porque ela começa com Com essa Pai chave. Nosso.
Sim. Pai nosso. Para colher os frutos do benefício dessa oração, para colher os frutos desse relacionamento, precisa ser filho. Uau. E aí, não é todo mundo que é filho de Deus. Ah. Esse lance de que todo homem e mulher Não. é filho de Deus é mentira de Isso aí Satanás. é uma mentira. E o pessoal recita, porque existe um ditado popular, Eu né? também sou filho de Deus. Como se isso fosse bíblico, né? Já Sim. reparou que as pessoas falam isso como se bíblico fosse? Não é antibíblico. Olha, E você vê como é que é profundo o Pai Nosso, só né? filho consegue orar o Pai Nosso. Eu te falei, quem orou, revelação tem. Quem não orou... Mas é de fato, porque essa primeira parte também a gente vê, né, que além de ser uma parte na oração que a gente... Primeira coisa que a gente faz é santificar a Deus, é exaltar o seu nome, é separar um momento realmente de adoração. Nessa parte também a gente apropria das promessas Com que certeza. Deus tem para nós, que só tem aquele que recebe a filiação. Então, uma das primeiras coisas é literalmente a gente reconhecer a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Se você reconhece a paternidade, E a a sua submissão, identidade ela é afirmada. Se você reconhece a paternidade, você recebe segurança do pai. Cara, aí, irmão... Não, Você tem você vê. acesso à herança, Não, você a gente vê. pode Você governar é com o herdeiro pai. de É, Cristo. só nessa primeira frase, quando ele fala assim, Pai Nosso, ele tá avocando a justificação que Jesus fez, Uhum. a adoção, porque ele foi adotado, agora ele tem um pai. Ele tá falando da missão dele, que ele fala nosso, ele se coloca como corpo, parte integrante da igreja. Só nesse Meu Pai Deus. Nosso, né? Cara, Só e no o que Pai é mais Nosso, né? massa também é que era o próprio Jesus ensinando Isso. as pessoas, ou seja, até então as pessoas só oravam Yahvé, oravam, né, Aham. Senhor Distante, e né? tal, e ele tá, ensina-nos a orar. Uhum. Agora, pensa quão disruptivo foi pra época Oh. né, uma coisa era as pessoas Disruptivo. verem Não, Jesus até porque- chamando Deus de pai, É. né? Ah, mas é o pai dele, pô, aquele que tem um entendimento. Aí ele veio que falando, era não, Messias. uma das razões Quando vocês pelas orarem, quais- orem essa, Pai nosso que está no céu. Isso aí muda tudo na Uma cabeça das do razões judeu. pelas quais ele foi crucificado é porque eles acusavam ele de se autodenominar filho de Deus. Sim. Porque dizia que um filho vai ter as características de um pai. Se ele é divino, então ele está dizendo que porque- está chamando a prerrogativa de Deus para ele. Eles falam de substância, né? Tá se colocando na mesma substância. Exatamente. Então tá se colocando como Deus e Porém, Deus só tem um. entretanto, existe hoje uma autorização e uma necessidade de nós nos vermos como filhos de Deus, para que possamos receber da substância divina, da essência Agora, de Deus para nós. Olha como Jesus era Então, fantástico, olha como né? que isso é interessante. Primeira Verdade. coisa que Jesus fala, receba da substância que é dele para você, para que você possa acessar o que você tem direito. Senão você nunca... Não adianta orar o resto se você não entender essa primeira parte. Eu sou filho e eu preciso acessar tudo que eu tenho direito. Não, e o legal que o senhor falou, só é filho o cara que aceita Jesus. Com certeza, né? Óculos. É porque aperta a minha cabeça esse negócio. Tá muito engraçado. E aí eu tive duas opções. Ou passar essa vergonha ou ficar com dor de cabeça. O senhor, essa o vergonha. senhor é livre, meu pastor. O senhor é livre. aqui é um ambiente livre de julgamentos. Eu só tentei Faz assim, achar. ó, Porque é o pastor. seguinte, esse Faz aqui, assim, igual que eu- a arte é Não é maior. aquele- Quebrou! Aquele tio mais quebrou ao velho vivo. assim, ó, bota assim. Aí, Leão Lobo, Leão Lobo. Nossa, Ficou pior. ficou pior. Ah, mas ele tem essa possibilidade aí, ó. Eles estão querendo. assuntos aleatórios no meio do podcast. Eu só quis ajudar. Ah, Ele achou que ele não tinha percebido, né? Não, eu sabia, mas sabe ele não que tem um ninguém vai espelho, entender né? Cara, é porque Vai, Reni, vai, Reni, novo, vai, não tem vai, som, Reni. tá bom? Continua Estou aqui o que você tá fluindo falando. Estamos fluindo aqui, flow, Pai Pai Nosso. Nosso. Eu tentei não chamar atenção. não chamar atenção, aí o Nossa, Reni mas no meio você do negócio... Falhou É miserável. o óculos? É o óculos. Foi tipo imagem de ação. Óculos! Acertei! Ou seja, ele já tava pensando no que eu tava... É óculos, sabia que ia acertar. Vai, Sou bom em imagem vai. de ação. Não, o que eu ia falar é o seguinte, que o pastor tava falando. Se vocês assistirem todos os Jesus episódios, falou- vocês verão várias vezes eu fazer isso. É verdade. O pastor tava falando da filiação, que só pode dizer Pai Nosso, que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas Jesus ainda não tinha morrido, né? Não, é verdade. Jesus, ao mesmo tempo que ele tá ensinando, ele tá profetizando algo na vida daqueles caras E também, no né? Sermão da Montanha Tipo ele já assim, fala isso. eu vou né? morrer, eu vou ressuscitar. E vocês vão ser Tá, adotados. tá meio que dizendo isso, ó. Vocês vão orar isso aí, viu? Porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, mas é verdade, né? Não, foi revelação. É verdade. Essa Ele foi falou, boa. vou fazer. Pode orar aí que eu vou fazer. É um texto messiânico, profético. Profético, ele tá Profético. profetizando. Aí é nosso, não é só Sim. pai meu. É, Sim. Porque, assim, não é só o pai. se ele não morresse, não ressuscitasse, era só pai meu, né? Vocês né? vocês Tem vão que se vire. vocês que Ó, se pai. virem. Mas eu vou morrer, eu vou Mesmo no ressuscitar. Sermão da Montanha ele já falava isso, né? O vosso pai... Tava já Vocês também. profetizando, cara.
um senso também de missão de Jesus fantástico. Fantástico. Gente, Pai Nosso, que estais... Aonde no você céu. está? Então a gente precisa lembrar que ele é de outra dimensão, no sentido que isso é muito necessário, porque a sua esperança não está nessa terra, Verdade. não está atrelada a circunstâncias que te envolvem, não está preso a sistemas humanos, não está preso a pensamentos humanos, a teoremas humanos. Nós estamos ligados a alguém que está no céu. E aí, querido, eu quero te lembrar hoje, você está nessa terra como passageiro, você não é daqui. Você precisa constantemente lembrar que a sua filiação é divina e é transcendente. Então você precisa transcender, você precisa ir além do óbvio, além do humano, além de fazer aquilo que todo homem faz. Nós somos homens separados que são ligados a algo divino, a algo espiritual, celeste. Então eu pergunto hoje, quanto do céu tem na tua vida terrena? Não, e pastor, eu acho que isso aí que o senhor está falando, essa primeira frase também, ela evoca, que é o que o senhor está falando, né? Evoca a santidade, né? Sim. Quando você fala assim, Pai Nosso que estás nos céus... É porque santidade é o próximo ponto. É, Eu não tocar nesse verdade, assunto mas agora. evoca, né? Porque me remete até ao que aconteceu com Moisés, né? Quando ele tem ali a situação lá da sarça ardente, que Deus fala, tira a sandália dos teus pés, que a terra onde você está é santa, né? E ali era um diálogo dele com o Senhor, né? Ali é uma oração que aconteceu ali, né? É mais a fala de Deus com ele, né? Ele mais ouviu do que falou, né? Um diálogo entre os dois, né? Mas é justamente isso que está acontecendo, que ele diz o seguinte, Pai Nosso que estás nos céus. Fala da divindade do nosso Deus, obviamente Sim. de onde ele está, mas E de fala da onde santidade de para onde a gente quer ir, né? Isso. De E fato. pra onde a gente olha, né? Como E o pra salmista onde- e pra fala onde que a você gente olha olha, os né? olhos para os montes. De onde me vem o socorro? Então mostra qual é o nível e para onde vai caminhar essa conversa aqui, né? E além Sim. disso tudo, tem outras questões que eu enxergo nessa parte, é que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que é aquilo que o pastor Daniel falou, Sim. que é o transcendente, né? Que ele, cara, ele tá em outra esfera, em outro nível. E aí é o Deus que diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, os sonhos de Deus para nós são muito maiores que o nosso sonho. E esse Deus grande, esse Deus que está em outro patamar, né? Ainda assim, ele se relaciona comigo. Sim. Ele está no Isso é céu, lindo, né, cara? mas ele não está alheio ao que acontece aqui na Terra. E Nem ele- é distante. E eu né? posso ter um relacionamento individual com ele. Uhum. Eu posso recorrê-lo e ele me ouve. Amém. Fantástico. Ele está próximo, né? Ele está próximo. Santificado Seja o Seja teu nome. Teu nome. seja o teu nome. Aí, meu amigo, tem mil e uma Você coisas. pode até porque... trazer uma pequena definição do que é o santo, Por para favor. que é separado, né? É. O significado da palavra, que às vezes a gente repete tantas palavras e às vezes não sabe o que significa, né? Quer falar também no original, Kadosh? Kadosh. Obrigado. Só queria deixar Mas sabia isso que isso é uma claro. informação importante? Sim. Porque às vezes canta na igreja. E você E a sabe que pessoa não existe sabe, né? uma diferença entre nazireu Kadosh. e santificado, né? E separado. Separado. Porque Fala pra gente. Separado de... o Nazireu, por exemplo. o nazireu era aquele que não ele passava tinha que navalha, separar, né? Sansão. Sansão, ele por se exemplo. separava de Era um alguma voto, né? coisa. Exatamente. Então, ele não podia tocar navalha no seu corpo. Então, ele era separado de. O santificado, ele é separado para. Um propósito. Então, a diferença entre a santificação e o Nazireato. nazireato é o propósito para o qual você está impedindo ou deixando de fazer algo. Então, Se tem separando muito para crente hoje nazireu e talvez nem tanto crente hoje santo. Santo, verdade. Porque ele não faz, mas ele não sabe por que que ele não faz. Então ele não faz com propósito, nem com intenção e nem com interesse. Ele tá só cumprindo um voto, Ele né? só se separa do pecado, mas ele não se direciona para Deus. E quanto mais ele tenta fugir do pecado, mais o pecado força ele, ganha dele, vive em cima dele, pisa em cima dele. E é por isso que existe tanto crente hoje que fala assim, cara, não supera o pecado, não consigo sair desse pecado, Não sai estou dessa preso roda a esse aqui, né? pecado. Por quê? Porque a santificação não é uma fuga de alguma coisa, é o direcionamento para alguém. Quanto mais você anda em direção ao Senhor, mais santo você fica. Porque quanto mais você anda em direção ao Senhor, mais da luz dele você recebe, mais você consegue ver o molde, mais parecido com ele você fica. Aí é toda essa Mas relação. aqui também tem... Porque no original, esse santificado aqui já é outra palavra também, é hagiazo, que é de fazer separação, distinção ou, digamos assim, elevação a um nível superior, né? Portanto, quando está falando aqui, santificado seja o teu nome, nesse momento de oração é um momento onde nós devemos
elevar a Deus acima de todas as outras coisas. Como se fosse um reconhecimento público, né? Com a minha Reconhecer. boca, eu estou declarando Exato. publicamente que o Declarar nome dele é mais elevado. os atributos dele, declarar a sua santidade, declarar, Reverenciar, né? reverenciá-lo. É o né? momento da adoração É na o sua momento da oração. adoração na oração. Declarar que o mesmo nome que agora eu estou santificando é um Deus que antes não poderia se falar o nome dele, mas através de Jesus eu santifico um nome e ao mesmo tempo o chamo de Pai. Exato. É isso, né? Eu estou declarando publicamente ali a Exato. sua santidade. O nome dele, o nome dele é santo, mas quem é o nome? O nome do meu pai, um nome que se antes Exato. era proibido falar, Era o que o Renan hoje é acabou o de meu falar. pai. De que, ao mesmo tempo que a gente está falando, uma elevando ele, reverência, né? seja elevado, é o nosso pai. É próximo. né? Ao mesmo tempo que ele está acima de todas as coisas, ele é Incrível. próximo, ele é o nosso pai. Você reconhece a essência e o caráter divino, né? Você diz, o Senhor é santo, né? Não há ninguém tão santo quanto o Senhor. A santidade é ele é a santidade. Então, o que Jesus está ensinando aqui, pelo meu entendimento, cara, comece a oração assim, né? Reconheça quem ele é. Reconhecendo Reconhecendo quem ele é, exaltando, adorando ao Senhor e também se apropriando dele e da paternidade dele para a sua vida. É engraçado que a gente já falou isso inicialmente de uma coisa e agora a gente volta a falar sobre essa dualidade que o crente tem que viver, né? Ao mesmo tempo que ele é o meu pai, próximo, tá comigo, quer ter um relacionamento íntimo e sincero. Sim. Ao mesmo tempo, ele Reverência máxima, pessoa de maior importância, poder, Exato. magnitude, exatamente. São Esse- duas verdades verdade. e a gente tem que viver com as duas verdades e E sei entender que as o- duas verdades. Isso aí que o pastor Ricardinho está falando, que Jesus começa ensinando aqui um princípio de oração, com certeza. E eu vejo também como um princípio de como a gente tem que pautar, por exemplo, os nossos... Isso é algo que eu penso sobre isso há muito tempo já. De como a gente tem que pautar, por exemplo, nossos cultos públicos, por exemplo. Com reverência. A reverência. Até, por exemplo, a adoração que a gente vai prestar. Até escolha das canções que nós vamos cantar, Sim, por com exemplo. certeza. Né? A gente não pode fugir também desse princípio, né? Porque muitas vezes a gente se reúne num culto público, o princípio para mim tem que ser o mesmo que está aqui, Sim. né? Passa por uma postura também, a postura da pessoa e dentro, você, a roupa vamos que ela supor, você escolhe chega para ir ao culto. no momento de adoração, né? E durante as canções, em momento algum, você Sim. fala de algum atributo do Senhor, você engrandece, eleva o nome dele. Sim, não estou dizendo que você Perde cometeu um pecado, sim, mas sim, você está entendendo? Você não pegou Vai a cair dica. quase com uma van repetição. Quase uma sim. repetição. Então, O que eu- a gente tem que fazer isso intencionalmente, O que eu né? vejo, por exemplo, quando a gente vai para Salmo 104, que Davi estava falando ali, era de um caminho para o Santo dos Santos, né? Ele ensina, de fato, como chegar lá. Primeiro, você entra pelas portas da ação de graça, depois você entra pelas portas nos átrios Hinos de com louvor. hinos de louvor. Então, você entra no Santo dos Santos, né? E eu coloco isso muito para adoração pública, eu aplico muito esse texto, né? Para adoração pública. Primeiro, para a gente conseguir esse caminho. Ou seja, o que eu acho que assim, o ministro de louvor e tudo mais tem que pegar esse caminho. Primeiro, ações de graça, reconhecer a bondade de Deus, Isso. reconhecer os feitos dele individuais por cada pessoa ou pela igreja, né? Os feitos. Agora, hinos de louvor. O que são hinos de louvor? É reconhecer não mais a bondade, mas os atributos e a grandeza de Deus. Então, num culto público, de fato, você tem que chegar e vai ter que ter músicas, literalmente, que vão falar sobre o que Deus fez, como Deus é e tudo mais, para depois preparar para um próximo nível, que é o nível do Santo dos Santos, que é reconhecer a santidade de Deus, não no sentido da própria, tipo assim, das palavras, mas de uma presença. E o que eu vejo hoje é que a maioria das músicas produzidas pelo cenário gospel brasileiro são músicas de presença, são músicas de reconhecer presença, de falar, tu és santo, vem sobre nós. Mas, cara, se você não, tipo assim, andar por esse caminho, não adianta a gente pegar 3, 4 músicas no louvor, onde a gente só grita, vem sobre nós, vem Espírito Santo, tu és bem-vindo, vem, se você não cumpre o que a palavra está falando. Então, na adoração pública, de fato, você vai ter que ter momentos de reconhecer a bondade de Deus, reconhecer a grandade de Deus, os feitos dele, e eu acredito que Jesus falou isso na oração, porque também nós devemos entrar dessa mesma maneira. Concordo É por plenamente. isso que ele coloca no Pai Nosso. Primeiro, essa questão da exaltação ao Senhor, que a gente deve começar exaltando Ele, porque senão
digamos assim, de certa maneira, não vai fluir a Não tá oração, completo. não vai Não tá abrir as completo. portas. E eu não sei se vocês concordam comigo, é óbvio que isso aqui com o modelo de oração, eu creio que até a ordem que as coisas foram colocadas aqui tem a sua importância. Sim. Né? Até Sim. a ordem que foi organizado, o encadeamento Com de ideias, certeza, digamos sim. assim, né? 50 minutos. Inclusive aquela... Não sei se você já viu aquela rodinha de oração. Rapaz, tem 50 E a minutos. gente eu vi não passou aqui. do primeiro verso. O negócio é profundo, o negócio Inclusive tem aquela rodinha de oração que eu acho muito interessante. Sim. Que pra quem não tem o hábito, né, de Tô orar... aqui, muito didática, né? Que é uma direção. Ouvi. Mas vamos falar da rodinha. Rapidinho, Pelo jeito vai ter Esse parte episódio 2. vai terminar na parte 2 em janeiro. Ensina-nos a orar. Inclusive Mas a fala da rodinha de rodinha. oração eu acharam muito legal, porque normalmente os tópicos que ela divide, basicamente são os tópicos que a gente tem aqui na Sim, oração tentou do seguir Pai Nosso. uma sequência lógica. E né? ali você não consegue orar 1 hora, você não consegue orar 30 minutos, mas se você pegar aquela rodinha de oração, 5 minutos pra tem cada. uma com 6 e tem uma com 12. Se você pegar com 6 e pôr 5 minutos pra cada, você orou meia hora. E 5 minutos pra cada um ali, passa... Rapidinho. Não, e na próxima, eu acho que não vai dar tempo da gente entrar no próximo verso, mas na próxima já começa a falar sobre... Essa cara do pastor assim, você acha? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Sherlock Aí é é o você. momento da oração pessoal, né? Verdade. E a intercessão pela sua família, intercessão pela sua igreja, pelo seu país. Então, só de você colocar, tipo, tópicos de oração por quem você deve orar, poxa, se uma pessoa colocar lá, eu preciso orar pela minha família, eu preciso orar pela minha igreja, pela meus discípulos, pelas minhas lideranças, pelo meu governo. Não, até não sei você o quê. falar tudo isso aí em ritmo normal, Já foi. deu foi 10 muito minutos. tempo. Aí. Já Se, deu. se você citar, só se citar Vem aqui, essas querido, pessoas. faz a sua lista de oração. Aí você vai... eu Não, quero cara, orar. mas olha só, Sem nem você se sabe uma delongar coisa muito, que assim, eu- isso é mentira. Que eu acho que muitas vezes a gente não faz, que a gente deveria fazer na oração. A gente... Até uma dica pra você que está nos ouvindo agora. Uma dica que eu uso. Dica de ouro, hein? Você faz uma oração antes de orar, antes de ler a Bíblia. Meu Deus, me ilumina, fala comigo, tal. Quando você terminar de orar essa oração, faça o devocional depois da leitura bíblica. Que aí você lê a Bíblia. Daquilo que você extraiu naquele dia, aquilo vai nutrir aquela sua oração. Com certeza. Ah, com certeza. Então, por exemplo, você pega o texto ali que eu tô lendo agora. E aí, nossa, é impressionante, não tem lógica. Aplica É um aquele outro texto Se você nível. agora pegar, se você dentro da pegar... É igual a gente tá passando aqui, a gente passou 50 minutos falando de um verso. sua- Isso é a oração. Verdade. É você parar aqui e falar assim, é entender o que significa isso. Meu Deus. Pastor, só Pai. Por exemplo- como testemunho disso que o senhor está falando, pastor, nas nossas casas de oração que tivemos aqui durante esse ano, boa parte das vezes, o Espírito Santo me inclinava a fazer uma oração. Ensina-nos a orar, ensina a igreja a orar, instrui a igreja em oração. Porque a gente está vivendo um período, e esse ano que vem também, esse ano de 2023, a gente vai entrar nisso, de colocar a igreja em oração. Né? É uma indicação que a gente tem de que a igreja tem que orar mais, que a igreja precisa estar mais diante de Deus. Mas não adianta estarmos aqui sem saber o que falar, para onde Sim. ir. Né? Porque se não tiver alinhado, não vai. Então a minha oração durante boa parte desse ano foi: instrui a sua igreja na oração, nos mostra o que o Senhor quer que ore, mostra-nos quais são as palavras que devem sair da nossa boca, intencionalmente nos diga qual é a forma, o que e com qual objetivo de orar, em quais momentos dizer isso. Então, para quê? Para que naquele momento essa intercessão gere frutos no restante do ano, Sim. nos momentos de oração do restante do ano. Não sei se eu fui claro Foi no que claro. eu falei. E eu acho que isso vai vir com mais tranquilidade e com mais constância quanto mais íntimo a gente for de Intimidade, Jesus. é verdade. Porque você tá orando aqui, eu falo, Ricardo, ora por isso, cara. Ora por mim nesse sentido. Agora, se o Ricardo nunca fala comigo, eu nunca falo com o Ricardo, como é que o Ricardo vai saber? Ele vai ter que orar por mim como ora por qualquer pessoa. Que Deus abençoe a família dele, a não ser que o Senhor Tem um traga uma discernimento, revelação, claro, de no discernimento, momento da etc, oração, etc. sim. Vai ser difícil ele orar mais do que isso. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus próximo, que é o que a gente falou hoje. É um Deus que está disponível, no sentido de estar aqui para falar, quero que você ore por isso. Quero que você tenha Foi tão engraçado. Que dia foi que... Quarta-feira dessa semana, eu acordei cedo e falei assim, vou pra academia. Nada a ver, mas vai chegar num momento em que vai fazer sentido. Acompanha comigo. Cara, me troquei, botei o tênis, fui pra tomar meu pré-treino.
esposa falou assim, não vá à academia. Eu falei, meu Deus, mas se eu não for pra academia agora, eu vou dar vixe, um perrengue pra ir mais tarde. Tal. Não vá pra academia. Cara, senti no meu coração assim, tipo, sentei no sofá, fiquei no sofá de boa, tal. Cara, deu 8 e pouca da manhã. Chegou uma pessoa que tava lá, que eu tinha que encontrar com ela. Foi me procurar. Uma coisa que não ia dar pra fazer com outra pessoa. Ia ser um problema pra minha casa, um problema pra minha família. E eu tinha que resolver. A hora que o cara bateu na porta, eu falei, Espírito Santo, entendeu por que você não podia ir pra academia? Verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Cara, esse eu acredito que é a vida prática com Deus. Essa pra mim é a vida que funciona. É ele interferir. A bênção do Senhor significa a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Quanto da intervenção de Deus nós temos no nosso dia a dia? Eu voltei, Deus me deu uma direção. Eu estava lendo no iPad por uma série de facilidades, que eu abri a Bíblia de um lado, já as notas do outro, e já ia digitando, tal, pegado aqui, colado ali. Mas Deus me deu uma direção de voltar a ler no papel físico. Cara, e tá sendo muito legal, porque assim, voltei e a Natália tá lendo na mesma mesa que eu, e ela tem um conjunto de caneta diferente, canetinha e tal. Cara... Estabilo? Hã? Canetas Estabilo, coloridas? Eu não sei a marca, não. É coloridas. Por que você sabe marca de caneta? Não, a Nicole gosta Não, da porque a marca. Stabilo é uma caneta diferenciada. Pois A é. Lorraine também gosta. Não sei se é essa aí. Pô, sério, geralmente as mulheres gostam. Pra cima de mim? Não, eu também gosto. Ah. Eu ainda tenho um lápis Faber-Castell Voltando ao ponto da que eu estou Entramos falando. em marcas de caneta. Eu voltei a... Eu vou confessar pra vocês aqui, o que não é um demérito nenhum. Eu tô lendo 1 capítulo a 2 capítulos por dia. por dia. Não, mas isso não é... Simplesmente porque porque... o crente tem aquele número Não, 3 não, na por mente, quê? né? Que se não for 3. Porque, cara, o tempo que eu levo pra ler 1 a 2 capítulos é absurdo. Concentrado. E Concentrado. orando ele. Não é que cara, eu tô literalmente... Você vai pegar minha Bíblia, ela tá toda rabiscada. Eu pego aqui, versículo 1. E aquele que anda na luz. Cara, andar na luz, cara. Foi o que a gente acabou de fazer com o Pai Nosso, entendeu? Andar na luz, o que significa andar na luz? Cara, a luz é Jesus. Andar significa ter comunhão, tal. Aí vou pro próximo verso. E aquilo vai entrando, vai me lavando. Que, cara, eu termino a minha devocional, eu tô mais uma vez ali, nossa, cara, lê a Bíblia no iPad, no celular, beleza. Cumpri o papel, tinha revelação, tinha palavra. Mas, cara, tem algo diferente de você... Eu acho que tem tempo, né, pastor? Tem assim... Tempo. A indicação de que o Espírito Santo te leva ali e fala assim, ó, eu quero que você faça isso, que você tenha esse tempo, ele te dá uma outra... Rafa, Você sai da rotina que tem há muito tempo a gente tá nela, que é ler na tela. eu vou te falar, sinceramente, a minha qualidade de leitura aumentou absurdamente. Não tô dizendo que é pecado e ou é Que só pecado. vale se for no Só papel. vale se for- Não. Mas a minha qualidade de leitura, cara, é pegar isso aqui e de repente riscar com o dedo aqui e pegar outra palavra e, meu Deus, então é isso que o senhor está querendo Mas dizer. isso é uma coisa porque- que eu falo muito para os meus discípulos na reunião de cuidado, né? Que aqui na igreja a gente chama de reunião de 4F. 4F. Quando a gente vai falar sobre os fundamentos, sobre leitura bíblica e tudo mais, eu sempre falo, cara, é melhor você ler um capítulo, mas com entendimento, aprofundando, estudando aquele capítulo, tendo revelação, do que ler 3 capítulos. Porque às vezes, cara, eu separo 10, Voar 15 minutos neles, pra né? ler. Cara, o bicho... No final, velho, se tu perguntar pra pessoa, e aí, o que tu leu? Cara, eu li a Bíblia. Não, e Li dependendo 3 do capítulos, livro... mas não reteu Dependendo nada. do livro, tem tanta coisa, tanta informação, que você ler mais de um é complicado mesmo. Sim. É melhor às vezes ir com calma e entender o que você tá às lendo, vezes você aprendendo. conseguir levar um versículo daquele ali que ele realmente fez. Melhor ir com calma. E aplicar na sua vida, que é o mais Cara, importante. Essa é a questão. A gente não pode querer... E aí entra até mesmo nessa coisa A leitura humana. bíblica não pode ser só aquele negócio de bater a meta, não. pode. Eu quero a meta de- eu quero não ler ela inteira. automatizar Eu é 3 as coisas. na semana, Eu não tô fica dizendo com a que é família, errado, Aquele cara. que me ama, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. pratica. Se você não ouve com entendimento, você não... Como é que você vai praticar? não consegue, Quando eu falo do é bem-aventurado impraticável. Salmo 1, medita na minha Sim. lei. Dia e É. noite, é o dia inteiro você meditando. Não tô dizendo que seja errado você, eu já fiz mais uma vez. Já vou ler a Bíblia toda em tanto tempo. 42 já fiz, dias. sim. Beleza. Rapaz. Mas Cumpre um propósito. cumpre um propósito. Mas tem hora que é meio Ler complicado. um livro você inteiro só fica numa tum, 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 tum. sentada, Sim. cumpre um propósito. Cumpre o propósito, mas
tem que ter cuidado pra não entrar só no... Terminou o capítulo ali sobre o quê? Sim. É isso aí. Gente, Continuaremos, espero que Pai você Nosso. tenha gostado desse episódio, que eu amei. Voltamos agora a 1 hora de episódio. E ano que vem, nós estaremos mais uma vez com você Continuando. em formato atrativo, diferente. Estamos 4K, pensando tudo. soluções. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção pra você. Vamos fazer uma oração pra gente encerrar nosso ano? Amém. Pai Amém. nosso que... Faz Levantou todo a sentido bola, o que né? ele falou. Levantou a bola, né? Faz todo sentido. Pai, nós te agradecemos por esse ano, mais um ano como ABC. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Nós Jesus. te entregamos mais uma vez cada pessoa que está aqui, cada pessoa que ouviu, entrou em contato, recebeu, assistiu, ouviu por qualquer tempo que seja. Amém, Jesus. Nós pedimos que as vidas dessas pessoas sejam transformadas e que em nome de Jesus, Pai, esse podcast possa cumprir o seu propósito. Amém. Que nossas vidas possam servir ao Senhor, que esse podcast possa cada vez mais crescer para a tua honra e para a tua glória, dar-nos cada vez mais entendimento, sabedoria, discernimento. Enche-nos, meu Deus, com teu Espírito para que a gente possa realmente transbordar daquilo que o Senhor tem feito e falar das nossas Amém. vidas. Nós agradecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso falar uma coisinha antes de terminar? Pode. Lembra Mas no... ele já tava aí, né? Engatado, hein? É porque me veio isso à mente, né? Que a gente veio nos outros anos a gente fez aquele cada um falando do episódio preferido, né? E esse daqui foi o último, foi um dos melhores. Só Foi queria mesmo? comentar isso, foi muito Foi bom, mesmo. foi muito Muito leve, bom. foi muito Glória a Verdade, Deus. foi muito bom mesmo. muito bom. Meus amigos, última palavra do ano de 2022 pra gente poder... Jingle. Que seja sempre o Deus. melhor ano das nossas vidas. Sempre pra frente, melhorando, evoluindo como a luz da aurora. Amém. Aleluia. Que Pastor o rosto Rashid. do Senhor resplandeça sobre ti e te traga paz. Amém. Amém. Que este próximo ano seja um ano de muitas colheitas e muitas vitórias. Amém. Amém. Seja um ano de ouvir a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Que o próximo ano seja um ano missional. Amém. Que Aleluia. você receba e viva a sua missão. Amém. Amém. Deus te abençoe e fique com a gente para o próximo episódio.